Muito bem, Vida e Saúde com assunto importante para a gente hoje, AVC, derrame, acidente vascular cerebral. Você tem medo? Você está numa idade em que esse problema de saúde pode ser que esteja mais aí pertinho de você? Bom, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, o acidente vascular cerebral é a principal causa de incapacidade no mundo. E aproximadamente 70% das pessoas não retornam ao trabalho após um AVC devido a sequelas. E 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia. Por isso, é tão preocupante essa situação, né? Porque apesar de atingir com mais frequência os indivíduos acima de 60 anos, o AVC vem crescendo cada vez mais entre os jovens também, sendo que 1 a cada 10 pacientes com menos de 65 anos serão jovens, né? E para conhecer melhor esse problema e descobrir como ficar longe dele, nossa conversa de hoje acontece com o Dr. Yuri Golino, que é cardiologista. Mas você é bem-vindo também para participar desse momento do Vida e Saúde também, mandando sua dúvida, mandando sua pergunta, tirando aqui aquela pulga atrás da orelha, é o seu momento. Use o QR Code que está bem aqui para você falar com a gente no nosso WhatsApp ou então anota o nosso contato, que é 12 98266 0004. Estou esperando, hein? Por enquanto, quero dar as boas-vindas ao Dr. Yuri. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Teru? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no seu programa mais uma vez, falando sobre saúde e espero tirar as dúvidas dos telespectadores. A gente que está feliz, porque quando o Dr. Yuri aparece aqui, você sabe que vai ser aquela aula boa, né? Aquela aula que você vai entender assuntos essenciais para cuidar da sua vida. Doutor, a gente ouve muito falar, meu vizinho teve, um parente bem próximo teve, se não até as pessoas que estão nos assistindo já tiveram AVC. Explica pra gente o que é, doutor. Excelente, vamos lá. O AVC é a sigla que significa acidente vascular cerebral, tá? É uma doença que acomete os vasos do cérebro. E até para explicar, né, por que um cardiologista está falando de AVC, né? Porque justamente é uma doença do vaso, é uma doença da artéria. Da mesma forma que acontece o infarto no coração, você tem uma obstrução das artérias que nutrem o coração. No AVC, você tem uma obstrução das artérias que nutrem o cérebro. E as consequências acontecem por conta dessa falta de chegada do sangue adequadamente ao órgão. Agora, a gente tem 2 tipos de AVC, doutor. Eu quero trazer na tela agora, porque a gente nem sempre fala sobre esses 2 tipos, mas é importante a gente entender os riscos, né, envolvidos. Tem o AVC hemorrágico e o isquêmico. Exatamente. Por isso que é bom ter seu programa, Teru, para poder divulgar as informações de uma forma bem tranquila para as pessoas. As pessoas têm essa ideia de que o AVC tem esse nome derrame e parece que o vaso ele extravasa sangue, né? Ele rompe. Na verdade, esse é um dos tipos de AVC, que é o AVC hemorrágico. Literalmente o vaso ele rompe, ele estoura, ele perde a sua função, né? E extravasa sangue. Só que ele é o menos comum, sabia? Ele não é o mais comum. Em torno de 15% dos AVCs, eles são hemorrágicos. A grande, imensa maioria é do tipo AVC isquêmico. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o vaso, ele está íntegro, mas ele está obstruído, ele está entupido. Alguma coisa causou a obstrução do fluxo de sangue, da mesma forma que acontece com um infarto no coração. Seria como se fosse uma trombose no cérebro, doutor? Então, na verdade, sim, você tem uma obstrução da artéria, mas essa obstrução, uma das causas é a trombose. E geralmente, né, essa trombose não necessariamente acontece lá dentro do vaso do cérebro. Ela pode acontecer em qualquer local do território do pescoço para cima. Por isso que uma das formas de a gente investigar as causas do AVC é fazer um ultrassom das artérias que passam aqui no nosso pescoço, que são as artérias carótidas. Às vezes a pessoa tem um problema aqui e acontece uma trombose pequena nessa região que acaba levando esses pedaços de coágulo que entopem as pequenas artérias do nosso cérebro.
Agora, eu queria que a produção colocasse de novo essas imagens aí dos dois tipos de AVC na tela, porque nosso corpo é formado de maneira tão maravilhosa, doutor. Como é que pode um vaso ter esse rompimento? E por que também pode dar essa obstrução na artéria aí? Quais são as causas? Ótima pergunta. Então vamos falar do AVC isquêmico primeiro, pode ser? Que é o mais comum. A principal causa do AVC isquêmico é a doença da artéria, a doença do vaso, né? No caso, o depósito de gordura, placas de colesterol, não só na artéria do cérebro, mas qualquer território que a gente chama território carotídeo, né? Que é do pescoço para cima. Essa formação de placas de gordura é o início do problema, né? Igual o infarto. O infarto, para ele acontecer, você tem que ter um problema ali, uma placa de gordura que vai se acumulando e uma hora essa placa se rompe. Então, agora, esse acúmulo não acontece da noite para o dia, né, doutora? Esse acúmulo vai sendo depositado ao longo de anos ali. É uma coisa de longo prazo e os fatores de risco que causam a formação das placas de gordura no coração são os mesmos que acarretam as placas nas artérias do cérebro, né, que nós vamos comentar mais para frente. Isso é uma coisa de anos, né? São anos e anos para poder gerar o problema. Tá. Agora eu quero saber o seguinte, eu falei aqui na introdução do nosso tema que a maioria das pessoas que têm o AVC são idosos, mas não são somente eles. 1 a cada 10 diagnosticados com AVC vão estar abaixo ali dos 55 anos, né? Exatamente. Como a gente falou, o AVC isquêmico, os fatores de risco, eles levam muitos anos para acontecer. Por isso que ele é mais comum nos idosos, né? Mas, por exemplo, o AVC hemorrágico, que é esse do rompimento da artéria, ele pode acontecer em pessoas jovens, tá? Porque geralmente é um defeito do vaso, o vaso ele nasceu ali com um probleminha, uma dilatação, e naquela dilatação a parede é mais fraca e ali ela pode romper. Então, o AVC hemorrágico ele pode acontecer em idades pessoas até mais jovens. E aí, no caso, os fatores são diferentes daqueles do AVC isquêmico. Tá? Os fatores eles são um pouco diferentes. Agora, doutor, é muito importante estar ligado aos sinais do que pode ser um AVC. Muita gente acorda num dia não se sentindo bem e não desconfia que pode ser um AVC. A gente vai trazer agora alguns sinais de alerta que eu gostaria que o senhor comentasse. Gilberto, vem para cá, que eu sei que você mandou essa pergunta aqui pra gente. De repente, você tem até um trauma porque alguém da família sofreu um AVC e aí a gente fica mais bugado mesmo, é importante. Eu vou trazer sinais aqui. O primeiro é esse aqui, galera. É esse. Olha, tô com duas aqui, mas vou trazer uma só de cada vez. Aguenta aí. Alteração da fala, doutor. Ou então da compreensão, a pessoa não consegue compreender, ela fica meio boba. Então, a suspeita do AVC, ela pode ser às vezes por alterações bem discretas, por isso que quem detecta primeiro é a família, são as pessoas que convivem com aquela pessoa. Por isso que é importante a gente destacar quais são os principais sintomas, né, e sinais para levantar a suspeita. E, dentre elas, a alteração da fala. Às vezes a pessoa ela fala de um jeito enrolado, um jeito diferente. A boca ela pode ficar desviada aqui, o lábio, e isso acaba dificultando dela se expressar, dela se falar. Mas pode acontecer também de uma forma diferente. Ela pode até se comunicar, né? Mas ela não entende o que você fala. Você conversa com ela e ela não compreende. Então, qualquer alteração na compreensão ou na fala pode ser um AVC e deve ser feito o tratamento e buscar o pronto-socorro. Eu vou trazer mais um sintoma aqui, doutor, um sinal de alerta, que seria a fraqueza ou formigamento de um lado do corpo. Isso aqui é bem clássico, né, doutor? Ou é do AVC ou do infarto. É bem clássico mesmo, por isso que as pessoas procuram o pronto-socorro com esse medo, né? E tem que procurar, né? Não pode ficar em casa com isso. Quando a gente fala em AVC, é muito mais frequente a fraqueza, tá, Telu? O que é a fraqueza? A mão, ela fica fraca, a pessoa não consegue segurar um copo, ele cai no chão, ou o braço fica totalmente fraco. Quando o AVC ele é mais extenso, quando ele é maior, todo o lado do corpo fica fraco. Então a perna não mexe e o braço não mexe. Esses são os AVCs mais graves. Mas às vezes pode ser um AVC pequeno, às vezes só a mão fica um pouco enfraquecida ou a perna fica fraca.
e é clássico, como você disse, né? Formigamento, tem outras causas que podem justificar o formigamento. O AVC está mais relacionado com a fraqueza mesmo. Tá, agora eu quero saber o seguinte, esses sintomas podem surgir ao longo de semanas, de dias, ou normalmente já é assim no dia que está tendo AVC? Horas? Entendi. Geralmente, Teru, o AVC ele se manifesta em questão de horas, né? Em horas daquele mesmo dia ou quando a pessoa acorda com aquele sintoma, com aquele sinal já estabelecido. Tá, então. Claro, se ele estiver tendo assim um formigamento ao longo de meses e um dia o braço ele fica fraco, provavelmente aquele formigamento já era um indício, né? Mas quando a gente fala em AVC, a instalação acontece em horas. Eu estou perguntando, doutor, porque o problema ele vem se instalando ao longo de anos, mas quando a gente tem esses sintomas aqui, esses sinais de alerta, na verdade é porque o problema já está urgente. Tá. Olha outro sinal aqui, doutor, confusão mental. Tem bastante a ver com aquela dificuldade de se expressar, dificuldade de compreender. Exatamente. A confusão mental tem várias causas, né? Principalmente nas pessoas mais idosas, né? A gente pensa no AVC quando uma pessoa está super bem e de uma hora para outra começa a ficar confusa, começa a ficar desorientada, não lembra mais onde está. Às vezes tem idosos, por exemplo, que saem de casa e se esquecem, né? Como retornar para casa, esquece seu próprio nome. Então, essa confusão está muito relacionada, Teru, com essa alteração da linguagem que a gente comentou, alteração da fala. Então, se estiver diante de uma pessoa, principalmente idosa, com algum grau de confusão mental e com a fala enrolada, lembrar sempre do AVC. Doutor, eu tenho agora um outro sintoma aqui, um sinal de alerta, na verdade. Será que eu estou colocando certo? Estou. Tá certo. Alteração na visão. Esse aqui também é bem inespecífico, doutor, porque assim, nem todas as pessoas vão ter todos os sintomas, né? Então, às vezes, se falar só alteração na visão, a pessoa vai ficar meio, mas pode ser um problema oftalmológico. Sim. Ele não é um dos sinais mais clássicos, mas ele acontece sim no AVC. Às vezes, caprichosamente, pega uma área do cérebro, que é a área da visão. Então, a pessoa, de uma hora para outra, ela não enxerga de um olho, tá? Pensar em perda de visão de um olho, a gente relaciona com AVC. Quando é dos dois olhos, uma coisa mais crônica, aí pensa em outras causas, né? Retina, catarata. Tá. O AVC é uma instalação súbita de horas e quando acomete um dos lados, ou seja, um dos olhos, ela pode ser a causa, sim. Agora tem uma interação que chegou aqui, doutor, falando de um dos sinais de alerta. Vamos ver quem é que está falando. A Cláudia Castro está perguntando se quem tem enxaqueca tem risco maior de ter um AVC. E eu vou trazer aqui a dor de cabeça aguda como um dos sinais de alerta, doutor. Agora fica difícil saber, né? Não, excelente pergunta. Por quê? A enxaqueca é uma outra doença. Geralmente as mulheres têm relacionada ao ciclo menstrual ou relacionada a algum tipo de alimento que desencadeia enxaqueca. E geralmente quem tem enxaqueca já conhece, né, os sintomas, né? Acontece com uma certa periodicidade. Quem tem enxaqueca tem mais risco de AVC? Não, não tem nenhuma relação. Pode ficar tranquila. Agora, esse detalhe é importante. Uma dor de cabeça súbita, que a pessoa nunca sentiu na vida, ou totalmente diferente daquela que ela está acostumada a ter, levanta uma suspeita. A gente chama isso de sinal vermelho, né? Bandeira vermelha que, essa dor de cabeça talvez não seja aquela simples dor de cabeça da enxaqueca. Então, precisa ser levantada essa hipótese do AVC. Se estiver associada com os outros sinais, a probabilidade aumenta bastante. Mas se for uma dor de cabeça muito intensa, súbita, eu oriento a todas as pessoas a procurar o pronto-socorro para ser melhor avaliado, porque essa dor de cabeça ela pode ser um problema maior. Doutor, eu estou trazendo aqui as alterações motoras, tem muito a ver com tudo que a gente trouxe aqui agora, mas assim, eu acho que é importante porque às vezes a gente, por exemplo, se é uma dor de cabeça intensa que veio súbita, talvez a gente não preste atenção nos outros sintomas que estão presentes, mas eu estou focada em um sintoma só que está mais forte. Então é importante a gente trazer essa montagem toda aqui, porque é o conjunto que pode indicar um AVC, né? Perfeito. Eu quero trazer uma informação bem legal para vocês. Existe uma escala chamada escala de Cincinnati, feita lá nos Estados Unidos, e ele coloca 3
3 detalhes que um familiar pode avaliar para suspeitar de um AVC. Um deles é a alteração do rosto, da face. Então, o rosto está com o lábio, né? A boca, a gente chama boca torta, né? Com o lábio desviado, é um sinal. O outro sinal é a alteração da força. Você pede para a pessoa erguer os 2 braços, né, na frente do corpo, e se um braço cair ou ficar abaixo do outro, ou seja, ele está mais fraco, é um segundo sinal. E o terceiro sinal é pedir para a pessoa repetir uma frase. Qualquer frase comum. E se essa pessoa não conseguir repetir essa frase, é um terceiro sinal. A presença de um desses sinais, ou seja, uma alteração apenas, indica uma probabilidade de AVC de mais de 75%. Então, isso pode fazer em casa, é simples, né, com um familiar, um conhecido, e isso levanta muita suspeita. Tá bom. Agora, doutor, a gente sabe que quem sofreu ou quem apresentou qualquer um desses sinais aqui e o conjunto precisa ir para emergência e vai receber cuidados médicos. A gente vai agora conhecer um pouco sobre o poder da fisioterapia no tratamento que as sequelas do AVC podem deixar. Rafaela Martins foi até o Hospital Saint Marie, em São Paulo, para conhecer mais dessa abordagem. O acidente vascular cerebral é uma doença muito temida, principalmente porque afeta diretamente a qualidade de vida. Por isso que existem várias áreas da saúde, como é o exemplo da fisioterapia, que ajuda os pacientes com AVC a se recuperarem. Na verdade, a fisioterapia ela vai ajudar em todo esse processo de recuperação, desde o início até na fase final. Esse é o caso do Francisco, que vem fazendo tratamento fisioterápico desde que sofreu um AVC hemorrágico no mês passado. Ele nos contou que no dia que teve o acidente vascular cerebral, trabalhou normalmente. Andei 1h50 de ônibus. Cheguei em casa normal. Tomei um banho, jantei e subi pro meu quarto para mim descansar. Quando eu de costume me deitei um pouquinho, para dar uma descansada. Aí eu fui brincar com o cachorrinho. Quando eu vi, não deu aquele escurecimento de vista escuro de uma vez, assim, apagou tudo, não. Deu só uma tremulazinha assim, sabe? Aí eu caí um pouquinho, caí da cama. Já não senti mais o braço e nem a perna. Logo que caiu, o Francisco foi levado ao hospital. Depois de todo o procedimento necessário, ele começou a fisioterapia. No caso dele, o tratamento começou após 5 dias do AVC. Mas quando esse tratamento é realmente indicado? Ela começa a ser indicada após passar dessa fase aguda, ter essa estabilidade clínica, passar pelo neuro, que aí ele acaba autorizando dar essa continuidade com a fisioterapia. Atualmente, o Francisco faz fisioterapia 2 vezes por dia. É através desses exercícios que ele tem melhorado e conquistado sua qualidade de vida. Tá muito ótimo, graças a Deus. Tá. Eu não mexia nada, essa perna aqui não mexia nada. Eu não mexia tórax. Minha cabeça só ficava para baixo. A qualidade de vida do seu Francisco, desde que ele está aqui, melhorou bastante em relação a essa funcionalidade que a gente devolve para o paciente. A fazer troca postural, a vestir uma roupa sozinho, a fazer uma mudança de decúbito, poder comer sozinho, é o que o paciente realmente precisa dessa funcionalidade, que é o que ele vem conquistando conosco aí nesse quase 1 mês. Que vitória, que bom, que nova chance o Francisco está recebendo. E a gente deseja que isso aconteça para todas as pessoas que sobreviverem ao AVC, que é difícil, doutor. Mas a gente sabe também que existem cuidados que a gente pode tomar antes dele chegar. O senhor falou muito bem das causas ali do AVC e algumas estão fora do nosso controle, né? Como hereditariedade, talvez ali aquela disfunção, né? Um erro de fabricação, vou chamar assim. Mas, olha, não fumar, manter uma alimentação saudável, vou arrumar ali já, fazer atividade física com frequência, ter a pressão e a glicose controladas estão entre um dos cuidados principais, né, doutor?
Com certeza, Teru, com certeza. Todas essas medidas, elas são favoráveis para a saúde. Em relação ao AVC, eu queria destacar duas coisas. A primeira é o controle da pressão arterial, porque de longe é o principal fator de risco. Então a gente comentou sobre a semana de combate à pressão arterial no último programa. Tratar bem a pressão, fazer atividade física, controlar o peso. Você melhorando a pressão, você previne muito a chance de ter um AVC. Agora, doutor, eu acho que o estilo de vida é uma escolha que a gente faz diariamente. A gente, às vezes, não faz ela consciente, mas é preciso a gente tomar, assim, cuidados que vão trazer benefícios gerais, não só evitando AVC, mas cuidando da saúde no geral, né, no todo. Sim, não, com certeza, essa é a ideia. E o segundo aspecto que eu queria levantar, além do controle da pressão arterial, a gente comentou uma vez aqui no programa sobre a fibrilação atrial. Então, um AVC, quando ele surge, ele precisa ser investigado a causa, né? O que causou esse AVC? E uma das principais causas de um AVC, principalmente uma pessoa idosa, é a fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia. Por isso que o cardiologista ele tem bastante contato com os pacientes com AVC. E nesse caso a gente recomenda uma medicação que é um anticoagulante para prevenir a formação do trombo, que você mesmo comentou, né? O trombo ele não se forma lá no cérebro, ele se forma dentro do coração, no caso da fibrilação atrial. E esse trombo ele se desprende, ganha circulação e entope um pequeno vaso do cérebro. Doutor, chegou uma pergunta aqui antes da gente terminar, pela nossa transmissão do Vida e Saúde pelo YouTube. A Beth, ela está querendo saber se os ataques isquêmicos transitórios também podem ser um tipo de AVC. Nossa, que boa pergunta, excelente. O ataque isquêmico transitório nada mais é do que uma bandeira amarela. É um sinal, às vezes, que melhora muito rápido, em minutos ou pouquíssimas horas, e não deixa nenhuma sequela. Mas é um sinal que levanta a possibilidade de um risco aumentado de AVC. Por isso que eu até comentei, o formigamento de um lado do corpo, né, uma dificuldade de fala que melhora em poucas horas, sem deixar nenhuma sequela, essa pessoa precisa procurar um médico, um clínico, ou um neurologista, ou um cardiologista, para investigar sobre a causa do AVC. Porque ele não é um AVC, mas ele é um sinal de alerta de que está tendo uma dificuldade do sangue chegar em algumas áreas do cérebro, e se a causa for detectada, você trata e você previne. Legal, legal. Tem que descartar as possibilidades piores aí. Obrigada, Beth, pela pergunta. E tem mais uma interação aqui, doutor, que chegou, que eu quero trazer aqui na nossa tela, da Aline Lima. Como diagnosticar AVC em pacientes idosos com Alzheimer, em estágio moderado já, tendo em vista que o comprometimento da linguagem? Boa pergunta também da Aline. Sim, Aline, é difícil, uma vez que o paciente com Alzheimer, ele já tem um déficit, né? Um déficit cognitivo, ele já não se lembra muito bem de algumas coisas, do que aconteceu recentemente. E aqueles pacientes mais avançados, eles estão acamados. Então é difícil você detectar um AVC. Quem melhor vai poder dizer isso ou avaliar isso é quem conhece o paciente, né? Um cuidador ou alguém da família, que assim, mesmo ele tendo uma demência, que é o Alzheimer, se de uma hora para outra o braço está totalmente paralisado, flácido, sem movimento, se ele consegue se comunicar e de uma hora para outra ele não fala mais nada, isso pode ser um AVC. E claro, se o paciente é idoso, ele tem um risco maior de desenvolver ou de ter o AVC. Então aí levanta a possibilidade, tem que levar ao pronto-socorro, mas é difícil fazer essa distinção, sabia? Boa pergunta, boa resposta do Dr. Yuri Golino, sempre por aqui. Eu quero convidar você que acompanhou o programa para dar uma passada nas redes sociais dele, @YuriGolino com 2 L, está aqui também na nossa tela, ou então no site artere.com.br para saber mais sobre a sua saúde, sobre o seu, talvez o órgão um dos mais principais, né, um dos principais da nossa vida, o coração. Obrigada, doutor, por mais essa aula aqui, por essas explicações importantes hoje. Eu agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui e a gente tem que cuidar bem, né, da nossa saúde como um todo, não só do coração, mas dos hábitos de vida, que eles previnem muitas doenças, né? Promover saúde sempre é melhor do que depois remediar. Claro que alguns tratamentos são necessários, mas se a gente melhora a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, controla os fatores de risco, a gente previne as complicações futuras.
É isso aí, é isso aí. Obrigada, doutora. Até a próxima. Ó, é o seguinte, você está precisando se movimentar, levantar desse sofá? Então você vai fazer isso com Tânia Santos no seu ritmo, daqui a pouquinho depois do intervalo. E ainda hoje eu te ensino a sopa de lentilha com limão. Ó, linda. Vida e Saúde volta já já.